Sejam muito bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a igreja primitiva. Nós vamos estudar a lição número 11, que tem por título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Meus irmãos que nos visitam, nós estamos estudando esse trimestre todo, nós estamos estudando sobre a igreja primitiva. E uma das coisas que nós temos falado, basicamente quase toda a escola dominical nós não chamamos igreja primitiva porque é uma igreja antiga, uma igreja retrógrada, uma igreja que fazia coisas que nós não precisamos fazer mais hoje. Como, por exemplo, quando a gente fala o homem primitivo. Normalmente, quando a gente fala o homem primitivo, a gente fala do homem das cavernas, do homem que não tinha tecnologia, do homem que puxava a mulher pelo cabelo, desenho e tudo mais. Quando a gente fala igreja primitiva, a gente chama igreja primitiva porque ela foi a primeira. Por isso, primitivo. A origem da palavra primitiva é primeiro. E como igreja primitiva, como a primeira igreja, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que essa igreja ela tomou decisões certas, ela teve práticas certas, ela teve ensinamentos certos, e isso trouxe o crescimento da igreja primitiva. E a pregação do evangelho é todo mundo conhecido naquele momento. Por isso, a igreja primitiva nos serve de um modelo. Quando Deus ele propõe no seu coração usar Lucas para escrever acerca da igreja primitiva no livro de Atos, o objetivo de Deus é que servisse de um modelo para nós. Por isso nós estamos estudando sobre a igreja primitiva. E hoje, na lição número 11, nós vamos ver, como eu já disse, o título, Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro, nós vamos ver o impacto que a igreja teve na vida ou na comunidade daqueles que não eram hebreus, aqueles que não eram judeus. E por que isso é importante? Aí a gente precisa um pouco de história. E aí a gente vai ver, quando a gente olha para a história, a gente vai ver que, como é sabido, se não por todos, pelo menos para a maioria, os acontecimentos de Jesus, a história de Jesus aconteceu em Jerusalém, nas redondezas de Jerusalém. E, vamos dizer assim, os primeiros impactados pela pregação do evangelho foram os judeus, foram os hebreus, porque era natural que isso acontecesse. Com o crescimento da igreja, a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, a pregação do evangelho, ela vai se expandindo. E aí, como a gente viu na semana passada, por causa da perseguição feita a Estevão, a igreja agora ela começa a se dispersar. E dispersar não no sentido de ficar disperso, de o que está acontecendo. Hoje em dia a gente usa o termo dispersar para quando alguém está disperso, quando alguém está desatento. Não, dispersar no sentido de sair de Jerusalém e ir para outros lugares, Judéia, Samaria e os confins da terra, como foram as palavras de Jesus quando deu essa ordenança aos seus discípulos. Com essa dispersão, o evangelho começa a chegar a outros povos, a outras pessoas que não eram hebreus, que não eram judeus, que é o que nós chamamos de gentios. Então, quando a gente olha para a Bíblia nos apresenta dois povos no Novo Testamento. Ela separa as pessoas, vamos dizer assim, em dois povos. Nós temos os judeus, nós temos os gentios. Os judeus são os judeus, os hebreus, aqueles descendentes de Abraão. E os gentios é todo o resto. Então, quando a gente vai para o Atos capítulo 10, nós vemos que a igreja teve um papel fundamental na expansão do evangelho para os gentios. Ou seja, quando a igreja rompe aquela barreira do judeu, do israelita, do hebreu, e agora o evangelho começa a se expandir. Já tinha se expandido antes, mas já tinha rompido essa barreira, vamos dizer assim, mas agora no capítulo 10 de Atos nós temos esse marco que marca esse acontecimento, que marca o rompimento dessa barreira da igreja estar contida no povo hebraico, no povo hebreu, está contida nos judeus, e agora a pregação do evangelho se expandir para todos os gentios. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. O nosso texto base, como eu já falei, como eu já mencionei, se encontra em Atos capítulo 10. E aí Atos capítulo 10 é um capítulo bastante extenso, então nós vamos ler algumas partes de Atos capítulo 10, tá? E você pode ficar tranquilo que não tem nenhuma regra de exegese sendo quebrada. É apenas porque são 48 versículos. Se nós formos ler Atos capítulo 10, os 48 versículos, primeiro pode ficar uma leitura tediosa para o contexto de uma escola, de uma aula, e vai tomar aí um tempo considerável, uma parte considerável do nosso tempo.
Então, nós vamos ler Atos capítulo 10, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Depois a gente vai do verso 1 ao verso 23, e por último do 44 ao 48, e aí nós vamos passeando por esse texto. Amém? Então, Atos capítulo 10, vamos começar do verso 1 ao verso 8, depois do 21 ao 23, e por último do 44 ao 48. Atos capítulo 10, do verso 1 ao verso 8, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Bom, aqui a gente já vê que Cornélio não era judeu, porque ele era centurião romano. Para ele ser centurião romano, ele tinha que ser romano. Ah, mas Paulo também era judeu. Se Cornélio fosse judeu, a Bíblia teria mencionado. Então aqui a gente vê um gentio. Versículo 12, 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, ou seja, Cornélio, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este será com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Agora vamos para os versículos 21 e 23. Atos capítulo 10, versículos 21 a 23. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele, alguns irmãos de Jope. Antes da gente entrar no 44 e 48, vamos só ter uma ideia do que estava acontecendo aqui. A Bíblia nos diz que tinha um varão, um homem, chamado Cornélio, centurião romano. E esse Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus. Guarda essas palavras, faz diferença. Esse homem era piedoso e temente a Deus. Fazia muitas esmolas ao povo, ou seja, ajudava o povo, parte social. E de contínuo orava a Deus. E aí Deus envia um anjo para esse homem chamado Cornélio e fala para Cornélio mandar chamar Pedro, porque ele precisava ouvir as palavras de Pedro. Cornélio então chama os seus servos e manda ir até Jope, Pedro estava em Jope, chamar a Pedro. Aí no verso 21 ao 23, nós vemos que os homens chegaram a Jope, chamaram Pedro. Pedro então, ele desce e diz assim: e descendo Pedro para junto dos varões que foram enviados por Cornélio, Pedro diz: olha, sou eu que vocês estão procurando. Eu sou Pedro. Por que vocês querem aqui? Por que vocês estão aqui? E aí esses homens então falam para Pedro o que aconteceu. Olha, o nosso Senhor, né, Cornélio, eles disseram: ó, é um homem justo, temente a Deus, e ele teve uma visão e mandou chamar, e a gente precisa que você vá para lá. Agora vamos versículo 44 ao 48. Atos capítulo 10, do 44 ao 48. Diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, então aqui do 23 ao 44, o que aconteceu? É a parte, né, do verso 8 ao verso 21, é quando Deus fala com Pedro. Deus dá uma visão para Pedro, Pedro tem uma visão dos animais impuros e tudo mais. Do verso 23 ao verso 44, é Pedro junto com os seus amigos, com os seus, né, companheiros, indo com os homens de Cornélio até Cornélio. Versículo 44 diz: E dizendo Pedro ainda essas palavras, ou seja, depois que Pedro com seus companheiros chegam na casa de Cornélio, eles pregam para Cornélio, eles pregam para a família, para as pessoas que estavam ali na casa de Cornélio. E aí no versículo 44 diz: E dizendo Pedro ainda essas palavras, ou seja, a palavra da pregação do Evangelho, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão
todos quantos tinham vindo com Pedro, fiéis que eram da circuncisão, a Bíblia aqui está falando dos judeus, que estavam com Pedro. Todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramou-se também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, Atos capítulo 10, nós tínhamos a igreja em Jerusalém, a igreja dos judeus, dos hebreus. E aí, Atos capítulo 10 nos apresenta um homem chamado Cornélio, um centurião romano, que era temente a Deus, que era piedoso, que fazia boas obras, trazendo para o popular, nos dias de hoje, uma pessoa boa. Né? A gente encontra por aí pessoas boas, pessoas que acreditam em Deus, pessoas que fazem suas orações de alguma maneira, pessoas que temem a Deus, ou seja, que sabem que existe um Deus todo-poderoso, né? E não falam contra Deus, por aí vai. Cornélio era uma dessas pessoas. E aí, Cornélio, então, recebe uma visão, ele recebe a visão de um anjo, uma visão, um anjo de Deus, que diz para ele, olha, chama Pedro. Cornélio pega os seus homens, manda até Jope para chamar Pedro. Chegando lá, eles encontram Pedro. Pedro já tinha sido avisado por Deus sobre algo que ia acontecer. Nós temos Atos capítulo 10, do verso 8 ao verso 21. Atos nos revela uma visão que Deus deu a Pedro, uma experiência que Pedro teve justamente sobre essa mistura entre judeus e gentios. Pedro, então, vai com esses homens para Jope, e quando chega em Jope, na casa de Cornélio, Pedro, então, prega para aquelas pessoas. Pedro traz a mensagem do evangelho para aquelas pessoas. E, de novo, precisamos lembrar, eram gentios, não eram judeus, não eram hebreus, não faziam parte do grupo, vamos dizer assim, primário para o qual Jesus veio. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, a palavra da pregação, a palavra de Deus nos diz no versículo 44, que caiu o Espírito Santo sobre todos que estavam ali. E aí, nesse momento, os judeus, os hebreus, como o versículo 45 diz, os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, eles ficam maravilhados. Por que eles ficam maravilhados? Porque eles presenciam na casa de um gentio algo que eles tinham presenciado no meio dos judeus, no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E eles ficam maravilhados porque aconteceu a mesma coisa ali que tinha acontecido antes, no meio dos judeus. E aí, quando eles veem tudo isso, quando tudo isso acontece, no versículo 47, Pedro então fala, a gente pode recusar batizar esses irmãos? O que a Bíblia nos mostra em Atos capítulo 10? Que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia nos mostra em Atos capítulo 10 que para Deus não existe judeu, gentio, brasileiro, americano, sul-africano, alemão, japonês, inglês, indiano. Para Deus, todos são iguais. E isso pode parecer uma coisa sabida. Você pode falar assim, mas é claro isso, é evidente isso. Que quando a gente vai lá para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo mundo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está explícito, está implícito. Isso nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Pois é, deveria ser. Mas mesmo nós tendo João 3,16, ainda há pessoas, ainda há igrejas que fazem acepção de pessoas. Precisamos aprender com a igreja primitiva que Deus não faz acepção de pessoas. E aí, ao longo da aula de hoje, nós vamos ver alguns elementos específicos, mas também vamos ver que é importante a gente, nesse aprendizado de que Deus não faz acepção de pessoas, a gente vê que Deus não faz acepção de pessoas, seja para salvação ou seja para condenação. Na segunda-feira passada, nós tivemos uma aula no seminário, nós falamos sobre o profeta Abacuque. E quando a gente olha para a vida do profeta Abacuque, a gente vê uma característica interessante. Porque enquanto outros profetas, eles são conhecidos pela sua mensagem de arrependimento e condenação da parte de Deus,
o profeta Abacuque, ele traz quando a gente lê o profeta Abacuque, a gente vê o profeta Abacuque falando com Deus, revoltado, vamos assim dizer, ou falando com Deus sobre, olha, o povo está tão distante do Senhor e o Senhor não está trazendo julgamento para ele. O Senhor não está trazendo condenação para ele. Então é interessante como que o profeta Abacuque ele não traz uma mensagem de arrependimento, mas ele leva para Deus, vamos assim dizer, uma mensagem de condenação. É diferente isso. E quando a gente lê o profeta Abacuque, quando a gente lê também o profeta Naum, que também foi o assunto da última aula do seminário, nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas para a salvação, mas ele também não faz acepção de pessoas para a condenação. Diego, por que isso é relevante? Isso é relevante porque se nós estamos falando sobre uma igreja que não foi separatista no sentido de, olha, vamos que pregar o evangelho somente para os judeus, somente para aqueles conterrâneos de Jesus Cristo, esses gentios, esses idólatras, essas pessoas que não querem saber de Jesus, vamos deixá-las para lá e vamos ficar aqui só no nosso grupinho. Se nós estamos utilizando Atos capítulo 10 para falar que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, nós também precisamos deixar claro que Deus também não faz acepção de pessoas para a condenação. Ou seja, da mesma maneira como Deus salva todos, ele condena a todos. Da mesma maneira que Deus ama a todos, da mesma maneira que Deus quer que todos se salvem, Deus também traz condenação a todas as pessoas que não se rendem a ele. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, em muitas igrejas, muitas lideranças, elas não criam essa separação no aspecto salvífico, ou seja, ela até ensina que Deus ama e quer salvar a todos, e que nós, como igreja, precisamos pregar o evangelho para todos lá fora. Mas, infelizmente, muitos falham, ou muitos escondem, ou muitos não trazem essa verdade bíblica de que Deus não faz acepção de pessoas para condenação, ou seja, um ímpio vai ser condenado da mesma maneira do que um filho que não se comporta como filho. A condenação é a mesma. Infelizmente, muitos da igreja têm a impressão que porque estão na igreja estão protegidos. Ou porque um dia confessaram a Jesus como seu suficiente Salvador, agora eles estão protegidos, eles são filhos. E nada de ruim acontece com filhos. Na Bíblia acontece. Se o filho não for fiel, se o filho não for obediente, se o filho não permanecer fiel até o fim, ele será condenado assim como o ímpio. Nós precisamos ter esse entendimento. Deus não faz acepção de pessoas, seja para salvação ou seja para condenação. Não é porque eu estou dentro de uma igreja que eu não serei condenado. O local não garante nada. O local não é uma proteção, como a gente vê, por exemplo, em tempos de guerra. Aqui na Alemanha, principalmente, você consegue até visitar alguns desses lugares. Bunkers que foram construídos para servirem de abrigo durante a guerra. E aí pode estar caindo o mundo lá fora. Mas se nós estamos num bunker, nós estamos seguros. A igreja não é um bunker. A igreja é a casa de Deus, é um local de adoração, é um local de evangelismo, é um local onde você vem para encontrar aquilo que você procura. A esperança da vida eterna, a salvação para a sua alma. Mas o fato de nós estarmos aqui dentro não nos garante imunidade diante da condenação de Deus. O que nos garante imunidade é a nossa obediência a Deus. Eu posso estar aqui dentro e não ser obediente. Eu posso estar aqui dentro e não saber o que eu estou fazendo aqui dentro. Então, antes de nós falarmos da acepção de pessoas no sentido salvífico em relação ao mundo, nós precisamos falar que Deus não faz acepção de pessoas, inclusive na condenação. Então, se você se identifica como filho de Deus, se você aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, saiba que, se você não for fiel e obediente a Deus, você também pode ser condenado. A Bíblia nos mostra isso. Seguindo adiante. Lá em Atos capítulo 10, no verso 1, a Bíblia diz que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. E Cornélio era um homem piedoso. Era um homem temente a Deus. Era um homem que, junto com toda a sua casa, com toda a sua família, fazia boas obras.
dava muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Num primeiro momento, quando a gente olha para Cornélio, essa descrição de Cornélio, nos versículos 1 e 2, a gente pode olhar e falar assim, rapaz, esse homem aí está melhor que muita gente dentro da igreja. Veja bem, era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, era um homem que fazia muitas esmolas ao povo, era um homem que de contínuo orava a Deus. Eram coisas que Cornélio fazia. Mas olha que interessante, apesar de Cornélio fazer todas essas coisas, ele ainda precisava ouvir a palavra de Deus. Ele ainda precisava ouvir a pregação de Deus. Isso nos mostra que o conceito, a ideia errônea de que porque eu sou bom, Deus está comigo, isso não existe biblicamente falando. Infelizmente, muitas pessoas acham que porque estão dentro da igreja, porque oram continuamente, porque temem a Deus, porque fazem boas obras, Deus está com elas. E elas não precisam de mais nada. Atos capítulo 1, capítulo 10, nos traz justamente esse ensinamento. Mais uma vez, Cornélio era um homem piedoso, temente, boas obras, orava contínuo. Tem muito crente que não ora continuamente. Cornélio orava continuamente. Mas mesmo assim, ele precisava ouvir a palavra de Deus. Estar dentro da igreja não garante salvação para ninguém. De novo, quando a gente fala de mundo, você tem uma guerra, você tem um bunker, se você estiver dentro do bunker, você está salvo. Mas no âmbito espiritual, estar dentro da igreja, fazer parte de um grupo da igreja, ter boas ações, acreditar que Deus existe, não garante salvação para ninguém. Por isso que Deus levanta Pedro, por isso que Deus, numa visão, avisa a Cornélio, dá uma instrução a Cornélio, para que Cornélio ouvisse a pregação do Evangelho. O que salva não é a piedade, o que salva não são as boas obras, o que salva não é a oração, o que salva não é o temor a Deus. O que salva é o Evangelho de Deus. Porque quem salva é Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, não haveria salvação. Por isso que quem salva é Jesus Cristo. Por isso que mesmo Cornélio sendo uma pessoa boa, e aí a gente está resumindo todas essas características de Atos capítulo 10, versículos 1 e 2, numa palavra só, mas por isso que ser uma pessoa boa não significa salvação. Precisamos, Diego, então eu só preciso ser salvo, não preciso viver em piedade, não preciso orar em contínuo, não preciso ser temente a Deus, não preciso dar muitas esmolas, não preciso fazer o bem. Não, você faz isso porque você é salvo, não para ser salvo. Uma pessoa que anda, um crente que anda em piedade, um crente que é temente a Deus, um crente que ora incessantemente, um crente que faz boas obras, como a gente já falou aqui em outras oportunidades, ele faz isso não para ser salvo, mas ele faz isso porque ele é salvo. Porque um dia ele ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, porque um dia ele se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Jesus Cristo, agora ele foi redimido, justificado e regenerado. Redimido do seu pecado, justificado perante Deus, regenerado no Espírito Santo. Agora ele é uma nova pessoa. E porque ele é uma nova pessoa, aí ele faz essas coisas. Veja que essa verdade bíblica, ela entra em confronto com muito do que nós vimos e acreditamos e muitas das vezes até vivemos no nosso dia a dia. Deus me livre que não nas nossas pessoas, mas ao nosso redor. Pessoas que acham que só porque são pessoas boas, vão para o céu. Pessoas que acham que só porque são pessoas boas, têm a sua salvação garantida. A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia não fala sobre isso. Deus, então, no versículo 3, diz que quase a hora nona do dia, Cornélio ele vê claramente numa visão um anjo de Deus. Quando a Bíblia fala um anjo de Deus, a gente vê que, ao longo da palavra de Deus, não só aqui em Atos capítulo 10, mas em diversos outros livros, em diversos outros momentos, em diversas outras oportunidades, Deus se revela ao homem em forma de anjo.
Ou Deus ele usa o anjo para trazer uma revelação divina. Isso é uma coisa comum na Bíblia, a gente pode dizer assim. No entanto, a gente precisa entender que, embora seja comum na Bíblia, não significa que é comum nas nossas vidas. A Bíblia ela foi escrita por nós, dentre vários outros motivos, para nos revelar formas como Deus age. Mas não para dizer que Deus sempre age dessa maneira. Então, por exemplo, quando a gente vai para o Evangelho, para os 4 Evangelhos, a gente vê Jesus curando um monte de gente. Mas isso não significa que todas as pessoas que chegaram até Jesus foram curadas. Ou que Jesus vai curar todas as pessoas no dia de hoje. Você conhece alguém doente? Eu imagino que você deve conhecer alguém que tem alguma doença. Seja ela uma doença crônica, uma doença grave ou uma doença simples. Ou seja, não é porque Jesus curou em Mateus, Marcos, Lucas e João que Jesus vai curar toda e qualquer pessoa que orar a Deus pedindo uma cura. Porque se Jesus fizer... E por que Jesus não faz isso? Por que Deus não cura todas as pessoas? Porque se Deus curasse todas as pessoas, a ideia de uma vida eterna, de um corpo glorificado junto com ele por toda a eternidade, não faz sentido. Seria você trazer o céu para a terra. Mas Deus não pode trazer o céu para a terra, porque a terra não é dele, o dele é céu. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então existe um motivo, abrindo um parênteses, existe um motivo pelo qual Deus não cura todas as pessoas. Assim como Jesus não curou todas as pessoas nos 4 evangelhos. Então veja que a Bíblia, um dos motivos pelo qual a Bíblia nos foi escrita, era para que a gente possa entender as formas como Deus age. Em Atos capítulo 10, versículo 3, na vida de Cornélio, Deus agiu enviando um anjo para falar com ele. Versículo 3 diz claramente, numa visão, um anjo de Deus. E aí, como eu sempre gosto de falar, palavras importam. Sempre que você estiver lendo a Bíblia, sempre que você estiver estudando a Bíblia, fique atento às palavras. A Bíblia diz que ele viu claramente, numa visão, um anjo de Deus. Existem anjos e anjos. Se todo anjo fosse de Deus, Deus não ia gastar, vamos dizer assim, 2 palavras, 6 letras, para deixar claro que o que Cornélio viu foi um anjo de Deus. Deus simplesmente escreveria na Bíblia, inspiraria Lucas para escrever. Este, quase a hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo que se dirigia para ele e dizia. Então, se Deus inspirou Lucas a escrever um anjo de Deus, significa que existem anjos que não são de Deus. Lembra, se não me engano, foi no trimestre passado, quando nós estudamos o Evangelho de João, e teve uma das aulas que a gente falou sobre a mulher no poço, e aí Jesus fala assim, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai busca os verdadeiros adoradores. E na época a gente falou aqui, se Deus busca os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. Se Deus inspirou Lucas para nos escrever que o anjo que Cornélio viu era um anjo de Deus, é porque existem anjos que não são de Deus. Cuidado com isso. Tem muitas igrejas que apresentam anjos que não são de Deus. Tem muitas pessoas que acreditam em anjos que não são de Deus. Cuidado! Se existe anjo de Deus, existe anjo de Satanás. Talvez você, algum parente, já ouviu, né, uma palavra, uma pregação, uma revelação, sim, já ouviu algumas situações aonde, se nós pegarmos as características, se nós pegarmos as ações e formos olhar na Bíblia, não era um anjo de Deus, era um anjo de Satanás. Era um demônio trazendo uma mensagem que não era de Deus. Cuidado com o anjo. Naturalmente, até mesmo pela nossa natureza pecaminosa, e isso é uma coisa histórica, é natural que as pessoas busquem referências físicas e principalmente sobrenaturais para depositarem a sua fé. Cuidado com isso. Cuidado com isso. No meio cristão, dentro das igrejas, e aí eu estou falando das igrejas locais, não da igreja de Cristo,
Porque a Igreja de Cristo, mais uma vez, quando nós olhamos para a Igreja primitiva, nós vemos um modelo que a Igreja de Cristo deve seguir. Quando eu falo Igreja de Cristo, eu falo Igreja Universal, e não a denominação universal, mas a Igreja Universal, que eu digo, a Igreja espalhada pelo mundo, a Igreja de Cristo, uma só, aquela que Jesus virá buscar. Infelizmente, quando a gente olha para muitas igrejas, nós vemos igrejas utilizando ou buscando em experiências sobrenaturais o depósito da sua fé. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque isso pode causar uma bengala espiritual. Ou seja, você só crê porque algo sobrenatural aconteceu. E aí, a partir do momento que esse sobrenatural para de acontecer, você para de crer. Ou seja, ao invés da razão da minha fé ser Jesus Cristo, ao invés do motivo da minha fé ser Deus, a razão e o motivo da minha fé é algo sobrenatural que aconteceu. É uma visão que alguém disse que teve, é um barulho que aconteceu, é algo que alguém falou que... E aquilo mexe com a fé da pessoa, e a pessoa passa a crer não pelo que Deus é, mas sim pelo que Deus faz, sim pelo que ela experienciou. Quando a Bíblia nos mostra que é ao contrário. Porque nós cremos, coisas acontecem. E não porque coisas acontecem, então nós cremos. E aí, por conta disso, muitas igrejas, muitas lideranças, eles acabam canalizando a fé para essas coisas sobrenaturais. E aí você vê, por exemplo, porque o anjo está vindo com a espada na mão, anjo com bandeja de prata. Eis que já vi, não presenciei fisicamente, mas já vi gravações de pessoas do público. Não, porque eu estou vendo o anjo entrando na igreja com uma bandeja de prata, trazendo a sua bênção. O anjo não traz bênção em bandeja de prata. O anjo não é garçom. Quando a gente vai para os evangelhos, quem foi que levou na cabeça de prata um presente para o rei Nabucodonosor? O que era um presente? Quem sabe dizer? Quem? Cabeça de João Batista. Cabeça de João Batista. Você tem certeza que você quer receber a visita de um anjo com uma bandeja de prata trazendo a sua bênção para você? Então, cuidado com esse imaginário popular. Cuidado com isso. Cuidado. Cuidado com essas visões de anjo. Não, porque eu vi um anjo, o anjo era assim, o anjo era assado, porque eu quero entender como é que é o anjo, eu quero saber qual é a curiosidade do anjo. Não é melhor você se preocupar com Deus, que é o dono do anjo, que é o criador do anjo. Então, cuidado com essa busca desenfreada, essa busca incessante, essa busca quase que, muitas vezes, doentia por coisas sobrenaturais para explicar ou basear a sua fé. A Bíblia nos diz que a nossa fé tem que ser racional. E quando a Bíblia diz que a minha fé tem que ser racional, não é que eu preciso ver algo para crer. E sim porque eu tenho que saber explicar a minha fé. E isso parece um paradoxo. Porque para muitas pessoas, a fé é algo inexplicável. A fé é algo que simplesmente você acredita. E aí, quando alguém chega e fala assim, mas por que você acredita? Não, porque eu tenho fé. Se você não tem fé, então o problema é seu. Mas me explica, eu quero entender. Não, isso não se explica. No Brasil, pelo menos, tem um estado que diz que futebol, religião e política não se discute. Porque futebol, religião e política, você não tem como explicar. Por que você gosta do time tal? Eu gosto porque eu gosto. Talvez tenha um motivo, mas eu gosto. Por que você vota no candidato tal? Porque eu gosto dele. Poxa, mas ele fez isso, isso e isso, e foi provado e tal. Não, mas eu vou votar nele. E religião, por que você segue essa religião? Não, porque eu acredito. Então criou-se, popularmente, em grande parte da população, das pessoas, de que fé não se discute. De que fé não se prova. De que fé você crê porque você crê. Só que a Bíblia nos diz que a nossa fé tem que ser racional. E racional não é que eu possa explicar a minha fé com provas materiais, com provas físicas. Mas sim racional no sentido de que eu tenho não que eu precise explicar ou comprovar a minha fé, mas sim porque eu tenho que saber o porquê que eu creio.
Ah, eu creio que Deus abriu o mar vermelho. Por que você tem fé nisso? Não, porque é assim, porque a Bíblia diz, porque é. Se a Bíblia diz, então é. Não, peraí. Você não pode explicar por que você crê que Deus abriu o mar vermelho simplesmente porque a Bíblia diz, com o argumento de que a Bíblia diz. Senão essa fé não é racional. Senão essa fé é uma fé extremista, é uma fé irracional. Por que você crê? Ah, Diego, mas eu não posso explicar fisicamente como que foi a abertura do Mar Vermelho. Eu não tenho como pegar um avião, ir lá para o Egito e escavar o Mar Vermelho, ou drenar o Mar Vermelho, para encontrar provas científicas e concretas de que Deus abriu o Mar Vermelho. Mas fé racional não significa você provar por A mais B. Fé racional significa você explicar por que você acredita. Qual é a razão da sua fé? Olha, Diego, eu posso explicar para você, eu posso te explicar o porquê que eu acredito que o Mar Vermelho foi aberto por Deus. Porque eu tive essas e essas e essas experiências e Deus fez assim, 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 assado. E se Deus foi fiel para cumprir isso, então ele não me deixa dúvidas que ele também não foi fiel para cumprir aquilo. Uma fé racional. Você consegue explicar. Veja que explicar não é convencer. A ideia de fé racional não é você convencer a outra pessoa da sua fé, mas sim você saber explicar a sua fé. Existem coisas na nossa vida que elas não são convencíveis, vamos dizer, mas elas são explicáveis. Então, Atos capítulo 10, no versículo 3, nos traz que Cornélio, então, ele teve uma visão de um anjo de Deus. Primeira coisa, cuidado. Se Deus usou Lucas, inspirou Lucas para escrever que era um anjo de Deus, é porque existem anjos que não são de Deus. Cuidado com os anjos. E por que eu digo isso? Porque muitas igrejas, muitas pessoas usam como muleta, usam como artifício, como instrumento, coisas sobrenaturais para basearem a sua fé. A Bíblia não nos manda fazer isso. A Bíblia nos diz que a nossa fé tem que ser racional. Nós não cremos porque nós vimos, mas nós vimos porque nós cremos. Nós não cremos porque experimentamos, mas nós experimentamos porque cremos. A Bíblia diz que os sinais seguirão, e não que nós seguiremos os sinais. Quando nós invertemos a ordem, alguma coisa acontece. Se nós invertermos a ordem natural que Deus nos deu, o que vai acontecer é algo que Deus não falou que ia acontecer. Cuidado com isso. Então, o versículo 3 diz que Cornélio teve a visão de um anjo. Agora, veja que no versículo 4 diz, e este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Aqui a gente vê Deus utilizando uma forma sobrenatural para trazer a atenção de Cornélio de que ele deveria procurar Pedro. E procurar Pedro para ouvir a palavra do Evangelho de Cristo. Para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui nós temos uma lição para nós. Muitas das vezes, é bem verdade, Deus ele utiliza meios sobrenaturais para fazer alguma coisa acontecer. Só que veja que aqui nós temos um misto das duas formas de atuar de Deus. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, Deus envia um anjo para falar com Cornélio. Deus não podia ter enviado Pedro direto? Deus podia ter aparecido para Pedro, ter enviado um anjo para Pedro e falar, Pedro, sai de Jope, vai lá para Cesareia. Chegando em Cesareia, procura um centurião chamado Cornélio e diz para ele essas palavras. Deus podia ter feito isso? Veja bem, Pedro foi apóstolo de Jesus. Pedro estava com Jesus, andou com Jesus. Pedro já tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Pedro era um homem temente, um homem fiel, um homem piedoso. Ou seja, Deus poderia ter usado Pedro direto para Pedro ir a Cornélio. Mas não. Deus usa um anjo para falar para Cornélio
procurar a Pedro. Deus usa um sobrenatural para chamar a atenção de Cornélio. E aí tem mais um ponto em cima disso. Se Deus usou um anjo para chamar a atenção de Cornélio, por que Deus não mandou a mensagem direto para o anjo? Pelo anjo. Por que o anjo que Deus usou para chamar a atenção de Cornélio já não entregou a mensagem do Evangelho? Não poderia ter sido assim. Vamos recapitular. Deus tinha um homem chamado Cornélio, que precisava ouvir a mensagem do Evangelho. Aí Deus usa um anjo para ir até Cornélio, falar para Cornélio, mandar homens até Jope para procurar Pedro, para pegar Pedro e levar de volta a Cesareia. Se você for para o mapa bíblico, você vai ver que de Cesareia para Jope não era pertinho, não. Deus não podia, se ele queria usar um anjo, a gente já falou que Deus poderia ter usado Pedro para ir direto a Cornélio. Mas não, Deus quis usar um anjo. Se Deus quis usar um anjo, Deus não podia ter usado o anjo para ir até Cornélio e já entregar a mensagem? Sim ou não? O que vocês acham? Poderia? Sim. Seria o mais lógico. O primeiro seria Deus usar Pedro direto. Pedro tinha todas as características e qualificações necessárias para isso. Mas se Deus não quis usar Pedro, se Deus quis pelo lado sobrenatural, então que Deus mandasse a mensagem pelo anjo direto. Mas não. Por que Deus não fez assim? Bom, a gente pode quebrar isso em duas coisas. Tá? Primeiro, por que Deus não usou Pedro, mas usou o anjo para chamar a atenção de Cornélio? Porque Deus tem formas diferentes de agir. Porque Deus age como Ele quer. Isso nos mostra que a gente não pode colocar Deus numa caixa e limitar a ação de Deus. Claro que não é possível você colocar Deus numa caixa, mas colocar numa caixa no sentido de, olha, Deus tem que trabalhar assim. Não, Deus trabalha da forma que Ele quer. Tem hora que Ele fala com a pessoa ir. Tem hora que Ele fala com o anjo falar com a pessoa chamar não sei quem, para não sei quem, para não sei onde, fazer não sei o quê. Deus age da forma que Ele quer. E isso é uma das coisas bonitas de Deus. Bonita no sentido de admiráveis de Deus. Porque Deus sempre surpreende. Ah, Diego, mas isso é ruim, porque a gente nunca sabe o que esperar. Mas não é bom quando você é surpreendido por uma coisa boa? Há uns anos atrás, eu falei com a minha esposa que, normalmente, historicamente, o presente era assim, aniversário. Aí eu escolhi alguma coisa, comprava, dava para ela embrulhar, só tem aniversário. O dela é a mesma coisa. E aí teve uma época que eu falei assim, vamos fazer uma surpresa? Você compra o presente de aniversário e não quero saber. Eu quero uma surpresa. E aí os primeiros foram difíceis, porque a gente percebeu que eu não sabia como surpreender a Fabiana. E a Fabiana não sabia como surpreender. Olha que coisa interessante. Casados há bastante tempo e não consegue surpreender o próximo, o cônjuge. Então, ao invés de a gente pensar que Deus agir da forma como Ele quer, ou de forma surpresa, no sentido de nós não sabermos como Deus vai agir, seja uma coisa ruim porque a gente não sabe o que esperar de Deus, pensa que é bom quando a gente é surpreendido. Ah, digo, mas só é bom quando eu estou surpreendido com coisas boas, não com coisas ruins. Mas tudo que vem de Deus é bom. Porque Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele naturalmente age com bondade. Então, sempre que Deus fizer, vai ser bom. O apóstolo Paulo nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, sempre que nós somos surpreendidos pelo agir de Deus em nossa vida, sempre vai ser uma surpresa boa. Alguém aqui não gosta de surpresa boa? Alguém aqui não gosta de ser surpreendido por uma coisa boa? Um presente, um agrado, um mimo, né? Tem que ser um bombom. Falando um bombom, recebi não estava esperando um bombom, recebi um bombom. Não é bom esse sentimento? Deveria ser bom quando somos surpreendidos com as coisas boas de Deus. E se é bom ser surpreendido com as coisas boas de Deus, por que nós queremos colocar Deus numa caixa e dizer como Deus tem que fazer? Deus poderia ter enviado Pedro direto. Mas não, ele enviou um anjo. E aí, seguindo nesse envio do anjo, veja que Deus envia um anjo
E o anjo diz para Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas, versículo 4, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aí, versículo 6 fala que Pedro estava com outro Simão, curtidor, que tem uma casa junto do mar. E aí, no final do versículo 6, no final do versículo 6 diz, ele o dirá o que deves fazer. Versículo 7. E retirando-se o anjo que lhe falava. Então, veja que o anjo visitou Cornélio e ele só falou para Cornélio chamar Pedro. Ele não falou a mensagem que Cornélio deveria ouvir. O anjo se retira. O que nós podemos aprender com isso? Existem trabalhos que são específicos para algumas pessoas. Não era a função do anjo levar a mensagem do evangelho. Essa era a função de Pedro. Não terceirize a sua função para outras pessoas. Existem funções, existem coisas que eu tenho que fazer. Existem funções, existem missões, existem coisas, existem atribuições que você tem que fazer. E se eu fizer o que você tem que fazer, não vai estar certo. E se você fizer o que eu tenho que fazer, também não vai estar certo. Cada um tem a sua missão. Cada um tem a sua atribuição. A gente vê isso em diversos momentos, em diversos setores, em diversas áreas, não só na Bíblia. A gente vê isso no mundo. Quando alguém se propõe a fazer o serviço de outra pessoa, ele não sai como poderia sair. Quando os pais começaram a terceirizar a educação dos filhos para as escolas, os filhos começaram a ser mal educados. Porque o professor, primeiro, não é a função do professor educar o filho. A função do professor é ensinar o filho, não educar o filho. Educar o filho é a função dos pais. Mas por que os pais terceirizaram a educação dos filhos para os professores, os filhos ficaram mal educados. Mas não por culpa dos professores, porque não é função deles. Não é o filho deles. Por culpa dos pais. Quando os pais delegaram a educação cristã dos filhos para a igreja, os filhos cresceram longe dos caminhos do Senhor. Mas, Diego, quem tem que ensinar é a igreja. Os filhos não. A igreja ensina os membros da igreja. Mas os filhos, quem ensina são os pais. A função de ensinar o meu filho a palavra de Deus, a função de ensinar o meu filho a se relacionar com Deus, a função de ensinar meu filho a buscar a Deus, não é da professora da escola dominical dos meus filhos. A função é minha, eu sou o pai. A função é minha, eu sou a mãe. Não que eu seja mãe mais, né? A função é dos pais. Quando os pais passaram a terceirizar isso, a delegar isso para a igreja, começaram os filhos a crescerem sem saber se relacionar com Deus, sem saber buscar a Deus, sem conhecer a Deus, sem conhecer a Deus. Porque delegaram funções. Porque não fizeram aquilo que eles tinham que fazer. A função do anjo não era pregar o evangelho. A função do anjo era orientar Cornélio a procurar Pedro. Mas o anjo conhecia a mensagem do evangelho? Sim ou não? Certamente o anjo conhecia a mensagem do evangelho. Mas ele se ateve a fazer aquilo que era a função dele. Aquilo pelo qual ele foi atribuído. Veja que isso vale para um lado e vale para o outro. Isso vale para eu não terceirizar o trabalho que me foi confiado, mas também serve para mim para eu só fazer o que me foi confiado. Tem muitas pessoas que querem fazer mais que devem fazer. Excesso de proatividade. Já ouviu isso? Tem pessoas que são proativas, o que é muito bom. A proatividade é muito boa.
No mercado de trabalho ela é muito valorizada. Mas o excesso de produtividade vem com um problema. Isso daí que você falando é interessante. Se eu aprendi aqui, porque no Brasil, quando você vai trabalhar, você faz o excedente. E se você faz, não é bom. Exatamente. Isso. Quando a gente traz para a igreja, quando a gente traz para o culto, cuidado com o excesso de proatividade. Tem muitas vezes que a minha função, a minha atribuição é cantar. Só que aí no meio do meu canto, eu quero pregar. Não, a minha função é cantar, a minha função não é pregar. Minha função é cantar. Tem muitas vezes que a minha função é pregar. Só que na minha pregação, eu quero ensinar. Não, mas pregar é uma coisa, ensinar é outra. Eu quero pregar, eu estou ensinando. Só que aí no meio do ensino eu quero cantar. Não. Se atenha àquilo no qual você foi distribuído. Qual função você recebeu? O que foi pedido para você fazer? E eu não estou falando que foi pedido para você fazer da parte do pastor. Ah, não, porque o pastor me ensinou, me chamou para cantar. Se ele me chamou para cantar, então eu só vou cantar. Não, estou falando da parte de Deus. O que Deus atribuiu para você fazer? O que Deus mandou você fazer? Deus mandou o anjo falar com Cornélio para Cornélio procurar Pedro. E o anjo não se atreveu a entregar a mensagem do evangelho, porque ele conhecia. Não tivesse sido pregado para ele, ele conhecia. Então, quando você receber uma atribuição de Deus, quando você receber uma tarefa de Deus, faça aquilo que lhe foi atribuído. E só cuidado com o excesso de proatividade. Porque quando nós somos muito proativos, quando nós excedemos a proatividade, que é boa, que é agradável, que é prazerosa, a gente acaba fazendo coisas na nossa cabeça. A gente acaba fazendo coisas que Deus não falou para a gente fazer. Já tive experiências, já presenciei situações aonde Deus mandou alguém falar A, B, C, D, E e F. E aí a pessoa começou, olha, porque Deus mandou te falar A, B, C, D, E e F. E continuou, G, H, I, J, K. Ainda digo mais. E ainda digo mais. Profeta que fala assim, olha, meu irmão, Deus mandou te dizer, eis que te digo que este lugar tem paredes brancas. E eu ainda digo mais, você é quem, meu irmão? Se Deus mandou falar só A, fala só A. Imagina se o anjo tivesse pensado assim, bom, Deus mandou ele falar com Cornélio. E ele mandou ele falar com Cornélio para Cornélio procurar Pedro. Mas quer saber? Cornélio, olha só, procura Pedro. Mas eu já vou te adiantando que Pedro vai... Imagina se um anjo fizesse isso. Pedro, Cornélio, olha só, Deus mandou eu te falar para você procurar Pedro. E eu ainda te digo mais. Eis que te digo de mim mesmo. Eis que te digo. Cuidado com isso. Cuidado com isso, seja para você não fazer isso, ou para você não aceitar isso. Porque às vezes a gente não faz, mas a gente aceita. Às vezes eu não produzo o conteúdo, mas eu consumo o conteúdo. Veja que um conteúdo, ele só é conteúdo quando ele é produzido e consumido. Certo? Vamos lá. O que é um conteúdo nesse contexto? Uma pregação, um ensinamento, um vídeo, alguma coisa. Ele só passa a ser conteúdo, primeiro, quando ele é produzido por alguém. Alguém faz aquilo. Alguém fala aquilo. Alguém cria aquilo. E ele só é conteúdo quando alguém consome aquilo. Porque se não tiver consumidor, não tem conteúdo. Se não tiver produtor, não tem conteúdo. Então, um conteúdo, ele só é conteúdo porque existe um produtor, existe alguém que faz, e existe um consumidor, existe alguém que consome, existe alguém que aceita. Cuidado para você não ser nem o produtor e nem o consumidor. Porque o consumidor tem tanta culpa quanto o produtor. A gente teve aqui um trimestre inteiro falando só sobre seitas e heresias. E uma das coisas que eu mais falei durante esse trimestre foi: só existe falsa doutrina e heresia, porque tem quem ouve a falsa doutrina e heresia. Porque se hoje
Eu falar assim, quer saber? Vou criar aqui uma heresia de que na mesa da ceia não pode ter o elemento vermelho. E eu começar a falar isso e ninguém ouvir o que eu estou falando, não tem heresia. Não tem falsa doutrina. Ninguém está ouvindo. Ninguém está aceitando. Agora, se eu criar a falsa doutrina, se eu criar a heresia, e as pessoas começarem a ouvir e a aceitar, aí sim existe uma heresia, uma falsa doutrina. É como a fofoca. A fofoca só existe porque alguém ouve o que outra pessoa fala. Se eu chegar para o irmão Nathaniel e falar assim, ih, Nathaniel, tem um negócio para te contar. Não vou te contar não, mas olha só, o irmão Andrés pegou o joelho, ó. Mas não fala para ele não. Ele não quer que ninguém saiba. Eu falei uma coisa para o Nathaniel, não foi? Se o Nathaniel pegar essa informação, for na irmã Jéssica e falar assim, ih, irmã Jéssica, acabei de ouvir aí uma bomba aí. Aquele dia falou para mim que o irmão Andrés operou o joelho, mas quem não saiba. Talvez aqui está acontecendo alguma coisa mais importante aí, mais grave. Não sei, não fala para ninguém não. Temos uma fofoca. Porque ele ouviu uma coisa que eu falei e falou isso para alguém. Temos uma fofoca, não temos? Agora, se eu chegar para o irmão Nathaniel e falar assim, ih, irmão Nathaniel, vou falar uma coisa aí, mas não fala para ninguém não, hein? O irmão Andrés aí operou o joelho, não sei. Acho que está acontecendo alguma coisa. E o irmão Natanael, quando ouvir essas palavras, fala aí, irmão Diego, vai procurar Jesus, vai, dobra o teu joelho aí. Tá sem o que fazer? Então dobra o joelho e vai orar. Ou se ele ouvir aquilo e ficar por isso mesmo, teve fofoca? Não teve. Para ter fofoca, tem que ter a pessoa que fala e a pessoa que ouve. Não é isso? É interessante, eu estava na sexta-feira deitada na minha casa e eu comecei a ver alguns vídeos no TikTok. E aí tinha ali uma live, apareceu ali live de um rapaz e eu fiquei curiosa, né? E eu sei que isso não é bom, mas entrei ali para ver porque tinha muita gente, era muita gente nessa live. Só que quando eu vi o conteúdo era assim, ó, faz aí o teu valor aí para me colocar o teu nome dentro do pote de azeite, que eu voto não sei de quem. E aí tinha muita gente fazendo, enviei meu valor de tal, coloca meu nome aí no azeite. E aí o rapaz, ele só era profetada. E tinha muita gente nessa live. Era muita gente escrevendo e comentando e, né, fazendo o tal do Pix. E o rapaz ali escrevendo o nome, era um pote de azeite, assim de grande. E estava lotado de nome dentro. E eu fiquei pensando assim comigo, falei, gente, será que esse povo não abre Bíblia em casa? Será que eles não procuram saber, eles não se informam, não se interessam em estudar, em ler? E eu comecei a passar e eram muitas lives, irmão Diego, eram muitas lives do mesmo. Não tinha uma de palavra, pregação, explicação. Não existia. E todas elas estavam cheias. Pessoas desesperadas. Totalmente. Então, assim, tem um ditado popular que diz, quando um não quer, dono não briga. É isso? A fofoca só é fofoca se tiver os dois lados. O conteúdo só é conteúdo se tiver o produtor ou o consumidor. Não consome esse tipo de conteúdo. Não passa para frente. Ah, não, mas eu vou mandar só para ver como é que é. Não, mas você precisa mandar para ver como é que é? Não precisa. Você já viu, já sabe que não é bom. Então você não precisa mandar. Porque se você mandar, outra pessoa vai ver. A pessoa pode ver e falar, ih, caramba, olha aqui, nada a ver, não vou ver. Ou ela pode ver e gostar. Ou ela pode ver e mandar para outro. Só que aí nisso o conteúdo já foi compartilhado 3 vezes. Para o algoritmo, 3 pessoas viram. Se gostou ou não, se concordou ou não. Se 3 pessoas viram, vou mostrar para mais pessoas. E assim a coisa vai se perpetuando. Cuidado. Então veja que o anjo, ele só entregou a mensagem que era a função dele. O anjo não falou do evangelho. Essa é uma das ferramentas, ou uma das ferramentas que nós temos para identificar o falso anjo, o falso profeta, o falso pastor, o falso pregador, o falso evangelista. Uma das ferramentas para a gente entregar o falso, para a gente identificar o falso, é a gente saber o verdadeiro.
Nós sabemos que o anjo era verdadeiro, era um anjo de Deus, primeiro, porque está escrito anjo de Deus. Segundo, porque ele não fez algo que não era da função dele. Ele fez qual era a função dele, que era o quê? Entregar uma mensagem. Para eu saber identificar o falso, eu preciso saber o que o verdadeiro tem que fazer. Para eu saber que, bom, se essa pessoa fez isso, e isso não é a função dessa pessoa, e essa pessoa não poderia ter feito isso, ou não fez, então essa pessoa, então isso está errado. Para eu identificar o falso, eu tenho que saber qual é o verdadeiro. Ah, não, Diego, mas eu só preciso saber que é falso. Então, você sabe qual é o verdadeiro? Se você não sabe qual é o verdadeiro, você não consegue identificar o falso. Se você vem aqui e me der uma bolsa da Louis Vuitton, eu não faço a mínima ideia se ela é verdadeira ou falsa. Eu não conheço a verdadeira. Então, eu não sei se a bolsa é falsa. Agora, se eu tiver a bolsa verdadeira e eu conhecer a bolsa verdadeira, aí eu consigo dizer, não, essa aqui é falsa, essa aqui é verdadeira. Mas se eu não conhecer ou não tiver, eu não consigo dizer se é falso. Por isso, nós precisamos estar 10 horas da manhã na igreja, escola bíblica dominical. Porque na escola bíblica dominical eu vou aprender o que é verdadeiro. E quando eu souber o que é verdadeiro, eu vou saber identificar o que é falso. Então, se alguém fizer algo que não é da competência dele, que não foi o que Deus mandou ele fazer ou ela fazer, eu vou saber identificar. Não, isso aqui está falso, isso aqui não é isso aí. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. Então o anjo fala para Cornélio procurar a Pedro. Aí a gente vai lá para o capítulo, a gente vai lá para o versículo 22. Versículo 21 e 22. E descendo Pedro para junto dos varões que foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa, e ouvisse as tuas palavras. E aí, quando a gente continua lendo, versículo 23, 24 e por aí vai, diz assim: Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e mostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Aqui nós vemos uma atitude de Pedro que nos mostra claramente que Pedro sabia o que ele tinha que fazer. E aqui nos mostra uma atitude de Pedro que nos mostra claramente que Pedro não ousou fazer algo que não era da competência dele fazer. Do versículo 9 até o versículo 18, a gente vai ver a visão que Deus dá a Pedro. E aí Pedro, no versículo 17 dizendo que Pedro ainda estava duvidando ainda sobre o que seria aquela visão, e tudo mais, quando os homens de Cornélio chegam. O fato é que quando Pedro chega a Jope, Pedro ele tinha entendimento do que ele havia que fazer. Pedro sabia o que ele tinha que fazer. E aí quando ele chega a Jope, quando ele chega na casa de Cornélio, quando ele sai de Jope para Cesareia, quando ele chega em Cesareia, na casa de Cornélio, no versículo 24, nos diz que todo mundo já estava esperando Pedro. Cornélio chamou seus amigos, né? No versículo 24 diz que já tinha convidado os seus parentes e amigos mais íntimos, ou seja, a casa estava cheia. Todo mundo estava ali esperando para ver quem? Quem? Pedro. As pessoas foram lá para ver Pedro. Aí, olha que interessante. No versículo 25, quando Pedro entra na casa, Cornélio vem, se prostra aos pés de Pedro e adora Pedro. E aqui nós temos duas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro,
Diego, como que você pode afirmar que Cornélio, embora fosse um homem temente a Deus, que orava incessantemente, que fazia as boas obras, precisava ouvir a mensagem do Evangelho? Atos capítulo 10, versículo 25. Se Cornélio já tivesse ouvido a mensagem do Evangelho, ele não adoraria Pedro. Então, o fato de Cornélio se prostrar e adorar a Pedro já mostra que, opa, alguma coisa aí Cornélio precisa saber. E aí, no versículo 26, diz o quê? Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. A gente pode aprender algumas coisas nesse versículo. Como eu disse, as pessoas estavam lá, casa cheia, para ouvir a Pedro. Quando Pedro chega no local, Cornélio então se prostra e adora Pedro. Pedro poderia muito bem ter recebido aquela adoração. Mas Pedro não fez. Por que Pedro não fez? O que Pedro tinha de diferente? O que ele sabia de diferente? Quem pode me responder? Ele sabia que devemos adorar somente a Deus. Pedro sabia que ele não era digno da adoração. Mas aí, não digo, é complicado, né? Porque veja bem, a casa estava cheia. O dono da casa, um centurião romano, se curvou perante ele. E ele vai repreender o cara. Poxa, é difícil fazer isso. Fui convidado para pregar numa igreja. Cheguei lá, todo mundo, né, me adorando, beijando a minha mão. E aí, eu vou falar para eles que não. Poxa, fica uma situação tão constrangedora. Poxa, eu fui num lugar tal, e aí todo mundo estava fazendo, eu vou ser o único que não vou fazer. Não vai pegar bem. Mas o que a Bíblia diz? Não importa o que os outros façam. Não importa se quem se curvou perante você foi Cornélio, o centurião, se foi o morador de rua, se foi o padeiro, se foi o açougueiro. Não importa quem foi. Se você não pode receber aquilo, fale, ó, levanta, sou homem como você. Não importa o que os outros estão fazendo. Minha mãe sempre me disse, mas todo mundo faz, mas o seu nome não é todo mundo. Não é isso? A salvação é individual. Não importa o que os outros estão fazendo. O que importa é o que você faz. Porque quando chegar no grande dia, e como a gente falou no início da aula, Deus não faz acepção de pessoas, nem para salvação, nem para condenação. Então nós seremos julgados assim como todo mundo. A diferença é que um é julgamento para condenação, o outro é julgamento para reconhecimento, para galardão. Mas o julgamento vai acontecer. E quando chegar no dia do julgamento, Deus fala, mas Diego, por que você se curvou? Ah, Jesus, porque tinha muita gente olhando, né? Vai ficar sem graça. Porque todo mundo fez, então. É assim. Agora as igrejas estão todas assim, então o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Estão tudo assim. Faça diferente. Porque se fosse para fazer a mesma coisa, Deus não faria que eu sou a luz da terra e sal do mundo. Sal da terra e luz do mundo, invertido. Deus não falaria que eu sou sal da terra e luz do mundo. Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo justamente para sermos diferentes. Justamente para fazermos a diferença. Então, por que todo mundo faz, por que todo mundo por que agora é assim, não é desculpa. Não é a razão, não é o motivo. Pedro poderia muito bem ter aceitado a adoração de Cornélio e depois, quando fosse prestar conta, falar assim, Jesus, mas sabe o que é, Deus? É porque o cara era centurião. Como que eu vou repreender um centurião na casa dele? No meio dos parentes e dos amigos íntimos? Eu não posso fazer isso. Ia ficar uma situação muito constrangedora. Mas Pedro fez, porque era o certo. Pedro fez porque era o certo. Versículo 27. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia juntado, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro.
Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Veja que Pedro, ele tinha consciência de que ele estava no lugar onde ele não deveria estar. Mas ele também tinha consciência que Deus mandou ele fazer alguma coisa. O que acontece muito hoje é que as pessoas têm consciência que estão no lugar onde não deveriam estar. Mas elas não estão ali cumprindo o chamado de Deus. Elas estão ali cumprindo um desejo da sua carne. E coloca como desculpa fazer a obra de Deus. Cuidado com isso. No Brasil é muito comum a igreja fazer blocos de carnaval. Ah, não, mas vamos ali pregar o evangelho. Mas as pessoas que estão lá querem ouvir o evangelho? Qual é a eficiência desse evangelho? Desse evangelismo? No final do bloco do carnaval, quantas pessoas se converteram e quantas pessoas se desviaram? Se converteram 2, mas se desviaram 3, talvez Deus não esteja no negócio. Nesse trabalho que a igreja fez, ele foi bem proveitoso? Qual foi o resultado disso? Será que Deus realmente estava no negócio? Será que realmente Deus mandou fazer? Ou eu usei a desculpa de que Deus mandou fazer porque eu queria fazer, mas aí eu coloco Deus na frente porque Deus mandou, então todo mundo faz. Cuidado. Pedro sabia que ele não podia estar lá, mas ele também sabia que Deus mostrou a ele que nenhum homem chame comum ou imundo. Pedro sabia o que ele tinha que fazer ali. Pregar o evangelho para aqueles gentios. Pregar o evangelho para aquelas pessoas que dentro da comunidade hebreia eram pessoas imundas. Eram pessoas que não mereciam ouvir a palavra de Deus. O que nós podemos aprender com isso? Não existe uma pessoa sequer no mundo que não precise ou não mereça ouvir a palavra de Deus. O evangelismo não cabe a mim decidir quem é merecedor ou não. Sabe por quê? Porque o evangelho não é meu. Veja bem, eu tenho um carro. Se eu tenho um carro que eu comprei, que eu paguei, que eu coloco a gasolina, bom, então cabe a mim decidir quem vai dar no carro. Então eu posso escolher se eu quero dar carona para A ou para B. O carro é meu. Se eu tenho uma casa que eu comprei, que eu paguei, que eu pago aluguel, que eu mantenho, então cabe a mim decidir quem vai na minha casa. Olha, você eu quero, você eu não quero, a casa é minha, eu escolho. Mas o evangelho não é meu. O evangelho é de Cristo. A salvação é de Deus. Então não cabe a mim decidir quem merece ou não ouvir o evangelho. Pedro sabia disso, tinha convicção disso. Nunca teve, mas nesse momento teve, porque Deus falou para ele. E aí é Atos capítulo 10, a partir do versículo 9. Pedro teve a ciência de que, olha, o evangelho não é meu, o evangelho é de Cristo. Então eu não posso segurar o evangelho só para quem eu acho que é lícito ouvir o evangelho. Todos precisam e merecem ouvir o evangelho. Não importa quem seja. Ah, mas ele é um assassino. Mas ele precisa. Ah, mas ele é um perseguidor. Precisa. Ah, mas ele é uma pessoa que não quer saber de Deus. Mas ele precisa. Imagina se Ananias tivesse pensado dessa forma. Talvez Paulo não teria escrito todas as cartas que ele escreveu. Paulo era um assassino, um perseguidor. Paulo não merecia ouvir o evangelho. Ele matou Estevão. Matou não, mas ele consentiu na morte de Estevão. E a gente viu na semana passada que logo depois da morte de Estevão, Paulo agora começou a escrever cartas permitindo as pessoas a entrarem nas casas dos cristãos, tirarem as pessoas das casas e matarem as pessoas. Ao ponto de vista dos olhos humanos, Paulo era uma das últimas pessoas a ouvir o evangelho, que merecessem ouvir o evangelho. Não cabe a nós escolher a quem precisamos pregar o evangelho. Ah, não, vou pregar porque aquela pessoa é uma pessoa. Ah, aquela pessoa ali, então, porque Deus está tratando com ela. Ali está na mão de Deus. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Por que a igreja faz acepção de pessoas? Agora,
que nós temos visto muito hoje em dia é nós confundirmos não fazer acepção de pessoas com validar o que as pessoas fazem. São coisas diferentes. Deus não faz acepção de pessoas. Mas não é venha como estás e fique como quiseres. O que nós temos visto hoje são igrejas confundindo não fazer acepção de pessoas com não dizer que elas estão erradas. Aí nós temos um problema. Não podemos fazer acepção de pessoas. Mas uma vez aceitando o Evangelho de Jesus Cristo, precisam se adequar ao Evangelho de Jesus Cristo. Não fazemos acepção de pessoas. Precisamos pregar para os homossexuais. Sim, mas uma vez convertidos, tem que deixar de ser homossexual. E aí, ultimamente, começou uma história de que, bom, o homossexual pode ser salvo, porque ele não pode praticar o homossexualismo, mas ser homossexual ele pode. Não, ele não pode. É pecado. Não, mas a prática é diferente de quem ele é. Mas Jesus falou que, olha, se tu olha a mulher do teu irmão e tem desejo nela, arranca fora, já pecou. Então veja que é incompatível essa ideia de que não, eu posso ser homossexual, que eu não posso praticar o homossexualismo. Não. A Bíblia não mostra isso. Então, a pregação do Evangelho é para todo. Mas uma vez aceitado o Evangelho de Jesus Cristo, existem regras, existem ordens, existem mandamentos que precisam ser obedecidos. A vida cristã não é uma bagunça onde cada um faz o que quer. A vida cristã não é uma democracia. Onde o que for bom eu pego, o que não for eu rejeito e todos juntos vamos se não. Na vida cristã existe um Deus, um Senhor, um que dá ordem e os outros obedecem. Existe uma hierarquia. Não é como eu quero. Porque a vida não é minha. O Evangelho não é meu. Quem morreu na cruz não fui eu. Não fui eu que dei o meu filho. Foi ele quem deu o seu filho. Então não posso dizer, não posso viver como eu quero. Eu tenho que viver como ele quer. Porque quem criou os termos do acordo foi ele. E quem assinou fui eu. Fui eu que aceitei. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Para nós encerrarmos. Quando a gente continua lendo Atos capítulo 10, e a gente vai para o versículo 44, até o 48, diz assim: E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Como a gente já falou, Cornélio, no capítulo 10, no versículo 2, a Bíblia diz que Cornélio era piedoso, era temente a Deus, orava de contínuo, fazia muitas esmolas ao povo. Só que no versículo 48 nos mostra que ele foi batizado. Porque embora Cornélio fosse uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus, Cornélio não era convertido. Cornélio não aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. Cornélio tinha que terminar aquilo que foi começado. Por isso Pedro foi lá pregar o evangelho para ele. E depois que Pedro pega o evangelho para ele, e que o Espírito Santo desce, assim como desceu lá em Jerusalém, Pedro então fala: então vamos batizar. Não é porque eu estou dentro da igreja que eu estou salvo. Muitas pessoas têm essa ideia errada de porque elas creem em Deus, porque elas oram, porque elas frequentam uma igreja, então elas são filhas de Deus. Não. A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. O batismo é condição para a salvação? Não. Ou melhor, depende. Nós não nos batizamos para sermos salvos, mas nós nos batizamos porque nós somos salvos. Então, se alguém está dentro da igreja, se alguém é temente a Deus,
Se alguém faz boas obras, mas não se entrega a sua vida a Jesus Cristo, está perdendo seu tempo. Ah, mas eu já entreguei minha vida a Jesus Cristo. Não sei se vai só. Não, porque sabe como é que é, eu não estou pronto. Ah, tá esperando o quê? Meu? Tá esperando o quê? Meu? O que é estar pronto? Estar pronto é o quê? Esperar Jesus voltar? Que pronto tá. Pronto ele tá. Talvez hoje eu esteja mais pronto do que eu estava ontem. No final do dia eu vou estar mais pronto do que eu comecei o dia, mas pronto, 100% ninguém vai estar. A Bíblia diz que o único santo é Jesus Cristo. A Bíblia nos orienta a viver em santificação, buscando a santificação, então pronto ninguém está. Se eu for esperar eu estar pronto, esse dia nunca vai chegar. Então cuidado. Talvez você esteja esperando ficar pronto, e esse pronto nunca vai chegar, e quando o dia de Jesus voltar a buscar a sua igreja, quando o dia chegar em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, você também não esteja pronto para subir com ele. Cuidado com isso. Cornélio podia falar assim, não, mas espera aí, eu não preciso me batizar. Não, espera aí, eu não preciso ouvir o evangelho. Eu sou temente a Deus, eu oro de contínuo, eu faço boas obras, eu sou uma pessoa piedosa. Eu não preciso já disso. Mas Cornélio sabia que faltava alguma. E Pedro vai levar essa coisa. Então pense nisso. Muitas pessoas se relutam em tomar uma decisão porque elas se julgam que elas não estão prontas. Cuidado. Porque nessa busca para estar pronto, pode chegar o dia em que você não vai subir porque você não estava pronto. Lembra das 10 vidas. Quando o noivo chegou, 5 estava fora, não estava pronto. E ficaram de fora do casamento. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos orar para nós encerrarmos a escola bíblica dominical.